Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a lição 20 do nosso curso gratuito de latim e estamos já na segunda temporada. Essa, na verdade, é a lição 50ª do nosso curso. A primeira temporada é composta de 30 lições, esta segunda temporada constará também com 30 lições e a terceira e a quarta temporada, que virão em sequência, provavelmente terão também 30 lições. O que é que a gente vai ver hoje? Vamos nos deter um pouquinho sobre a análise do chamado período composto. Como a gente faz, quais são os macetes para a gente seguir adiante. Então, estamos entre as páginas 103 e 106 do Grados Secundos, como vocês já sabem. E, meus caros, muito obrigado por estarmos mais aqui uma vez. Se você é novo, se o YouTube, por alguma aventura, sugeriu-lhe este vídeo, seja muito bem-vindo, porém, advirto que começar por aqui não será o melhor meio. No fim desse vídeo aparecerá a playlist fixada do lado, aqui perto do brasão da confraria, e nessa playlist você vai encontrar a sequência lógica que deve ser seguida para estudar esse curso de latim, tá certo? Então volte lá. Se você é já um confrade, uma confreira há algum tempo, conte aqui nos comentários como está sendo a sua experiência, o que você tem achado, tem sentido que realmente tenha aprendido alguma coisa com esse curso? Então, deixe aqui os seus comentários para que também a gente fique sabendo do que está acontecendo, né? Então, vamos para a lição. Hoje, nós vamos para Lectio 20ª, que vai ser a continuação da aula precedente, de regulo par secunda. Lúcius e Orbílios estão ainda dialogando. Lúcius pergunta: Potuitne dux Romanus mandata hostium exequi? Orbílios responde: Expectat Paulum et iam videbis an legatus poenorum aut cives Romanus egerit. Regulus cum Romam venisset in senatum inductus est, uxorem a complexu removens suasit quibus ne pacem cum poenis facerent. Illi multis cassibus fracti inquit spem nullam habent, ego Mercule tanti non sum, ut tota milia captivorum propter me unum et senem et paucos Romanus qui me cum capti sunt redatis. Vamos à tradução, né? Vejam, aqui eu li potuitne, segundo a regra latina da chamada lei da penúltima sílaba. Aqui, nessa lei da penúltima sílaba, especialmente com as enclíticas, que são essas partículazinhas aqui, o né, o vé e algumas outras, o né é o interrogativo, o vé é de alternância, né, o ou, e há algumas outras partículas enclíticas. Enclíticas quer dizer que se coloca depois do verbo, por isso que a gente tem os pronomes a ênclise da colocação pronominal, né? Que o pronome vai depois do verbo. A próclise, ele vem na frente do verbo. Aqui eu disse que se coloca depois do verbo, mas nesse caso aqui não necessariamente de verbo, ela poderia ser assim, Romanus, né? Ela vem depois da palavra, da primeira palavra da frase, indicando que isso aqui é para entoar como pergunta. Então, a lei da penúltima diz que se a penúltima sílaba for longa, a palavra latina será paroxítona. Se a penúltima for breve, a palavra será proparoxítona. Porém, há duas maneiras de a gente considerar a sílaba
a quantidade da penúltima sílaba, né? A gente tem duas formas. A primeira é a que é chamada longa por natureza, que é o que é ser longa por natureza. Essa é a nomenclatura que consta nas gramáticas, né? Longa por natureza é quando a vogal que está na sílaba seja longa, o que não é o caso aqui, porque esse i é breve. E a outra é esse caso aqui, que é longa por posição. Longa por posição quer dizer que depois da vogal há pelo menos duas consoantes. Se você olhar, é o caso aqui. Tem um T e um N. Se essa penúltima sílaba é uma sílaba fechada, enquadra-se no segundo tipo de sílaba longa. Veja, estou falando aqui de sílaba longa, não de vogal longa. Não existe vogal longa por natureza e vogal longa por posição. Não. A sílaba é que tem isso, de ser longa por natureza, se a vogal dessa sílaba seja longa, ou por posição, se a vogal da sílaba, embora seja breve, venha sucedida por duas consoantes, tá certo? O X e o Z contam como consoantes duplas em latim. O X, por óbvio, né? Porque ele é X, um K e um S. Por óbvio, ele é dupla. O Z é que gera uma confusão, mas como o Z é uma letra de origem grega, e em grego ela era dupla, ela valia por um SD, né, SD. Aí o latim, embora não pronuncie o Z como o grego, mas conserva na métrica a qualidade dupla dessa consoante só para efeitos de métrica, né? Então vamos, então por isso aqui potuitne, potuit poderia ser sem o né, potuitne dux romanus mandata hostium exequi. Aqui literalmente está pode, mas eu acho que seria melhor a gente traduzir por podia ou poderia. Porque o sentido que a gente dá em português é o podia ou poderia. Talvez aqui o poderia, esse futuro, esse condicional talvez fosse melhor. Poderia o líder, o general romano, exequi. Esse verbo exequi é um verbo depoente, a gente viu na aula passada, né? Ele tem as formas exequor, exequeris, exequeris, exequi, executo sum, exequi, que é a forma que está aqui, significa executar, cumprir, né? Poderia o general romano cumprir, executar mandata hostium, as ordens dos inimigos? Orbídio responde, expectat Paulum, espera um pouco, et iam videbis an legatus poenorum aut civis romanus egerit. Espera um pouco e já verás se o delegado, né, a gente pode traduzir por legado mesmo, mas tem um outro nome que diz se quando como se fosse um embaixador, mas não é propriamente um embaixador. Um legatus é uma pessoa que vai em nome de uma outra a um determinado lugar. Poderia ser um procurador, mas aqui vamos deixar legado mesmo, que é um nome que se usa, mas entendam que poderia ser como ele está fazendo às vezes, ele está aí para transmitir alguma coisa da parte de outro, né? Então, e verás se an legatus poenorum aut civis romanus egeret. Se o legado dos poenorum. Poenorum aqui é poinus, outra forma latina de dizer cartaginês.
porque eles se consideravam descendentes dos fenícios. Eu acho que eu falei disso numa das aulas passadas, quando tratei das guerras púnicas. Eu falei das guerras púnicas e eu devo ter referido isso. Se o legado dos cartagineses teria agido, ou teria feito, ou se o povo romano, aqui está subentendido o ano de novo, né? Regulus cum Romam venisset in senatum inductus est. Aqui, Romam, a gente já conhece, está aqui na nossa gramática, que é o lugar para onde, está lá no número 184, no parágrafo 184 da gramática do padre João Ravitz, a gramática latina. Então, quando você tem nomes de cidades ou ilhas pequenas, ou domos, ou rus, não precisa da preposição in. Então, cum venisset Romam regulo, quando chegou em Roma, in senatus inductus est. Foi conduzido, foi levado in senatum, com acusativo indica entrada no lugar. Foi levado para o Senado. No caso de Senado, tem que usar a preposição. É certo que, por exemplo, eu estou lendo, por esses dias, eu estou lendo a Eneida, né, a Inês, que eu tenho aqui esse texto antigo, é muito útil a leitura dele, porque o padre Arlindo da Cunha coloca muitas notas explicativas. E uma das coisas que eu observo aqui na leitura, ele está todo em latim, é que na poesia, por conta da métrica, muitas vezes poderia fazer senatum inductus est, ou senato no dativo inductus est, porque a métrica precisava que fosse desse jeito, para poder caber dentro do, por exemplo, no caso de Virgílio na Eneida, no hexâmetro. De maneira que, na poesia, a gente vai encontrar essas regras sendo quebradas. Mas é função da literatura ser subversiva. O que eu acho interessante é que as gramáticas muitas vezes peguem de obras de literatura para construir suas regras, o que para mim resulta um contrassenso, né? Uma vez que a literatura é, por sua própria natureza, rebelde. Mas vamos lá. Então, foi levado, inductus est, outro verbo, não, aqui é passivo, né? Foi levado. Vejam, inductus est, não se deixa enganar por esse est, porque a gente pode dizer é levado, não. O inducitur seria elevado. Lembre-se que o latim tem as formas do tempo derivadas do presente com uma forma simples, né? Os tempos derivados do perfeito é que são compostos. Você tem o particípio e mais o verbo ser no presente para indicar o pretérito, inductus est, foi levado in senatum, para o Senado. Uxorem a complexo removens suacit quibus nepaque cum poines facerent. Removendo, aqui chama-se particípio presente em latim. A gente tem duas maneiras de traduzir isso em latim, como aquele que remove ou como o que a gente chama de gerúndio. Tanto que existe um autor existe um gramático brasileiro chamado Francisco da Silveira Bueno, na gramática normativa da língua portuguesa, que não chama a esse tempo verbal de gerúndio, mas sempre de particípio presente. Deixa eu ver aqui, não tem. Procurando aqui os quadros dos verbos, mas ele sempre, de fato, sempre chama a esse tempo
né? O gerúndio em português ele sempre o chama de particípio presente. Então, o particípio presente, você vai ter que analisar caso a caso qual vai ser a melhor forma de traduzir. Aqui, no caso, parece-me melhor ser um gerúndio, né? Removendo a mulher, uxorem, uma esposa, do abraço, a complexo. Removens significa colocando para lá, afastando. Por isso a preposição a, que é a preposição de afastamento, de junto para longe. Afastando a mulher do abraço, suacit quibus nepacem compoines facerent. Suacit o que? A quem? Suacit quibus, persuadiu os cidadãos nepacem compoines facerent, que não fizessem. Aqui na verdade é o para que não, né? Para que não facerent fizessem, está no subjuntivo, no imperfeito do subjuntivo, ele vai ter a conjunção, por isso antigamente chamava-se conjuntivo, depois mudaram para subjuntivo. Nepacem compoines facerent, para que não fizessem, para que não... Tem uma expressão melhor. Pacem facer, na verdade, significa... Pacem facer é fazer as pazes, mas aí a gente tem... vamos deixar fazer as pazes, né? Para que não fizessem a paz, ou não tratassem a paz com os cartagineses. Ele, disse o Regulus, ele, multis cassibus fracti inquite, spem nullam habent. Eles, aqui é o... Aqui, na verdade, eu estou trazendo por eles, mas isso em latim é um demonstrativo. Ele está dizendo aqueles, né, referindo-se aos poeni, aqueles alquebrados, fractes, quebrados, alquebrados por muitos infortúnios, por muitas desgraças. Veja, fracti multis cassibus, é o agente da passiva, que a gente já viu há umas 2 ou 3 aulas. Só que como aqui não é um ser humano, não coloca a preposição a. Ili multis cassibus fracti, eles, alquebrados por muitas desgraças, diz, spem nullam habent, não tem nenhuma esperança. Ego, mercule, tanti non sum, ut tota milia captivorum propter me, unum et senem, et paucos romanos, qui mecum capti sunt redates. Ele diz, eu, por Hércules, é uma expressão, ou por Deus, a gente poderia dizer, eu, por Deus, tanti non sum. Esse daqui é um caso interessante. Isso aqui chama-se genitivo de apreciação. O que é um genitivo de apreciação? Esse é um uso do genitivo para indicar valor. Então, o que é que ele está dizendo? Ego tanti non sum. Ele diz, eu não tenho tanto valor. Eu não valho tanto. Por isso, o genitivo de apreciação. Aqui, não há outra forma de traduzir isso, né? Tanti non sum. Eu não valho tanto. Ut tota milia captivorum. Para que tantos milheiros de prisioneiros, de cativos, subentendidos que são cativos cartagineses, porque a ideia do rei lá dos cartagineses era de trocar Regulus e os outros prisioneiros romanos por prisioneiros cartagineses que Roma tinha. Lembre-se que estão no período das guerras púnicas. Para que tantos milheiros de cativos propter me, unum et sene et paucos romanos qui meco captivis sunt redates, para que devolvais tot milia captivorum, para que devolvais tantos milheiros de cativos por causa de mim. Um só, unum,
et senem, um só e velho, e poucos romanos que comigo estão presos, captivos sunt. Tudo tranquilo, né? Até aí. Romani, concilium reguli secut sunt, afros pacem petentes nullus admissit, regulum quies frustra Romae retinere conabantur, ad Africam regressus omnibus suppliciis extinctus est. Os romanos seguiram secut sunt, sequor é verbo depoente, sequor, eu sigo, sequabar, eu seguia, sequar, eu seguirei, secutus sum, eu segui, secut sunt, eles seguiram. Os romanos seguiram o conselho de Régulo. Afros pacem petentes nullus admissit. Ninguém dos romanos, obviamente, né? Nenhum admitiu, está no passado, admittite é o presente, admisse, eu admiti, admissiste, admissit, admitiu. Nenhum admitiu os africanos, aqui no caso, uma sinédoque, né? O todo pela parte, ou a parte pelo todo, né? Falando dos africanos, ele está se referindo aos cartagineses. Nenhum admitiu os cartagineses que pediam, vejam, aqui está o participio presente, que naquela oração eu traduzi por gerúndio, aqui eu já estou traduzindo por uma oração subordinada adjetiva, né? Que pediam a paz. Regulum quies frustra Romae retinere conabantur. Os cidadãos, quies, conabantur, esforçavam-se por manter Regulum. Os cidadãos, eu esqueci de traduzir o frustra, né? Os cidadãos se esforçavam debalde em vão. Os cidadãos se esforçaram debalde para reter Regulum Romae, para reter Régulo em Roma. Aqui é o locativo. De novo, remeto à gramática do padre João Ravizza. Isso está lá no parágrafo 179. Ad Africam regressus omnibus suppliciis extinctus est. Voltado, aqui está subtendido este, né? Voltou, regressus est, voltou para a África, porque aqui não está no locativo, porque a África não é um país, é um continente, não é uma cidade pequena, não é uma cidade ou uma ilha pequena, a África. Cartágenes, sim, poderia estar, Cartago, né, poderia estar aqui no locativo, mas a da África não. Ele voltou para a África. Aqui vamos mudar isso, né? De volta para a África, vamos traduzir assim, porque aqui teria que fazer um outro tipo de construção que seria mais complicada, né? De volta para a África, extinctus est, foi extinto, mas aqui é o sentido de que ele morreu, de volta para a África, morreu, omnibus suppliciis, sob muita tortura, morreu debaixo de muita tortura. Isso causou a admiração daquele rei, do rei cartaginês, porque ele poderia ter seguido o conselho dos romanos e não ter voltado, mas ele tinha dado a palavra ao rei cartaginês que tornaria assim. Ele foi,
deu o conselho que queria dar aos romanos de não se submeterem aos cartagineses e voltou para cumprir sua pena. E ele já sabia que pena o esperava. Vamos adiante. Aqui o tema, o objetivo dessa lição de hoje é a gente ver como a gente estuda, como a gente analisa o período composto em latim. A gente tem muitas semelhanças do latim com o português nesse caso. Por exemplo, uma das semelhanças que existem é que você terá tantas orações quanto sejam os verbos. Então basta você vir, isso aqui eu peguei do último parágrafo da lição 19, da aula anterior. Tum Carthaginienses a regulo quem ceperant, petiuerunt, ut Romam proficisceretur, et pacem a Romanis obtineret, et permutatione capitiorum faceret. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Havendo 5 verbos, haverá, portanto, 5 orações. Mas, como é que a gente faz? Qual é o procedimento que a gente usa para saber quem é a oração principal? A primeira coisa que a gente faz é eliminar desse grupo de oração qualquer uma que comece por pronome relativo, quem, que ela é uma subordinada, então já não serve. Subordinada quer dizer que tem a oração principal da qual ela está dependente. E as que comecem com conjunções. Vejam que aqui, ut Roma proficisceretur, aqui era proficisque. Desculpem-me, eu terminei e coloquei errado aqui. Et pacem a Romanis, aqui veja, todas essas 3 orações dependem desse ut. Ut proficisceretur, ut obtineret, ut faceret. Então, todas dependem dela. O que é que a gente vai fazer? Veja. Então, desses verbos, a gente descartou o quem ceperant, ut proficisceretur, ut obtineret, ut faceret. Só sobrou o petiuerunt, que eu já deixei aqui destacado nessa cor lilás, para ficar mais fácil. Então, a oração principal é tum Carthaginienses a regulo petiuerunt. Está aqui a oração. Tum Carthaginienses a regulo petiuerunt. Essa é a oração principal. Agora, a gente precisa observar uma coisa. Que régulo? Qual régulo? Porque poderia, em Roma, eles não eram muito criativos para nomes. Então, poderia haver tantos régulos. Mas a qual régulo se refere o texto? Aí vem a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Quem ceperant. Aqueles que eles tinham capturado. Então, dentre de todo o universo dos régulos que existiam em Roma, aqui refere-se a esse que os cartagineses tinham capturado. Quem ceperant. Depois tem o petiuerunt, pediram. Então, os cartagineses pediram a régula. O que eles pediram? O objeto direto. Notem que esse objeto direto vai estar expresso em 3 orações. Pediram o quê? Ut Romam proficisceretur, para que fosse a Roma, ou para que viajasse a Roma. De novo, aqui está o locativo, para onde. Et pacem a Romanos obtineret, e obtivesse a paz dos romanos. Ac, esse ac é a mesma coisa que et, só que indica que ele está numa situação, está fazendo a ligação com todas as anteriores. Ac permutatione captiorum faceret, e fizesse a permuta dos cativos, entre os cativos que Cartago tinha e os cativos cartagineses que estavam em Roma. Então, sempre quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa parar e ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma interessante aqui
aqui na Eneida. Veja. Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis. Improbe amor, isso está no livro 4, na linha, o verso 412. Improbe amor, ó amor ímprobo, quid non mortalia pectora cogis. Que não, a que não obrigas os peitos, os corações mortais, dos mortais. Isso aqui está cantando que é a cena. A cena não, ainda não chegou essa cena vai aparecer adiante, mas Dido, Enéas, chega justamente em Cartago. Parece que Virgílio coloca a cena de Enéas sendo levado para Cartago por uma tempestade e é acolhido por Dido, que é a rainha. E Dido termina Vênus, que era favorável aos troianos, porque lembre-se que a Eneida é como se fosse uma fanfic da Ilíada. É como se fosse uma fanfic da Ilíada. Contando a história que não foi contada. E aí, Enéas foge de Troia, avisado pelos deuses, especialmente por Vênus, que Vênus era... Vênus, na disputa que tinha havido lá entre as três deusas com o pomo da discórdia, né, foi escolhida por Paris como a mais bela das deusas. Vênus, portanto, ficou partidária de Troia. E Juno, que era a deusa, de fato, protetora de Troia, começou a ficar contra porque se sentiu traída pelos troianos por ter sido preterida nessa disputa. E aí Juno faz esse conluio para jogar Enéas para Cartago. Lá em Cartago, Juno consegue convencer a Vênus de fazer Dido apaixonar-se por Enéas, e aí Vênus pede a Cupido, seu filho, que atire uma das flechinhas lá de ponta de ouro em Dido, que se apaixona, portanto, imediatamente por Enéas. Só que, e depois, numa caçada lá, eles terminam casando-se numa gruta, numa caverna. Só que Zeus seria na Ilíada, aqui é Júpiter. É o equivalente, obviamente, né? Assim como Vênus é o equivalente de Afrodite. Então Júpiter envia Mercúrio, Hermes, para dizer a Enéas que ele não deve ficar em Cartago, porque ele tem a missão dos fados, dos destinos, de fundar o Império Romano. E ele precisa ir. Só que Dido, quando ele não quer dizer isso a Dido, ele é o piedoso Enéas, ele fica sempre preocupado em maltratar as outras pessoas. E aí Dido só dá fé da fuga ou da partida de Enéas quando já vê os navios em alto mar. E aí o que faz Dido? Dá uma facada. Ela estava preparando um sacrifício lá, uma homenagem, alguma coisa, um culto lá para os deuses. E quando ela percebe que Enéas partiu, ela se mata e joga-se dentro da pira funerária. Há uma cena que Agostinho de Hipona chora, diz ele que arrepende-se de ter chorado, que é no canto sexto, no canto sexto, a partir do verso 456, que começa assim, que é quando Enéas é permitido pelo deus, eu acho que foi Hermes, obviamente por Júpiter, mas aí Hermes, Mercúrio, mas aí ele ia visitar os mortos para conversar com Anquises, porque Anquises tinha morrido antes da chegada deles a Cartago. E ali ele encontra-se com Dido, no mundo dos mortos, e diz: Infelix Dido, verus mihi nuntius ergo venerat extincta. Na verdade, eu fui
mihi nuntius vero ergo venerat extinctam. Sempre era verdade que um sinal, portanto, viera anunciar que tu morrerias. E aí ele diz, funeres reo, tibi causa fui. Eu fui a causa disso. Ele reconhece isso. Só que parece-me que quando Virgílio coloca essa rusga entre Enéas e Dido, é como se desse, ele está no tempo de Augusto, é como se desse o motivo de romanos e cartagineses não se darem bem e terem ido para essas famigeradas guerras púnicas, né? Então, veja que interessante nesse livro. Se vocês ainda não têm condições de ler em latim, leiam uma tradução. É uma história belíssima. Agostinho, nas Confissões, diz que se arrepende de ter se emocionado tanto. Eu não vejo motivo por que ele deveria se arrepender, mas lá ele com as suas questões. Então, meus caros, tem mais alguma coisa? Qualquer dúvida a respeito disso, deixem aqui nos comentários. É importante também até para o algoritmo entender que esse vídeo tem relevância. E aí, tem os exercícios. Existe também, meus caros, uma parte nas páginas 107 e 108 do livro, que são uns jogos de conjugação. Se quiserem, é importante fazer, é importante a gente saber como se trabalha com o verbo. Então, isso aqui tá. Eu venho prometendo, eu não tenho tido tempo suficiente para fazer isso, mas vou tentar fazer com maior presteza a postagem dos exercícios lá no grupo do Telegram, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também os links para aquisição desses materiais que eu venho sempre indicando aqui no canal, quer dizer, indicando porque eu reconheço como extremamente útil isso daqui. E aí a gente chega ao final dessa aula. Talvez tenha sido uma aula com muitas informações, eu sei, reconheço. Assistam na 1, 2, 3 vezes, quantas vezes seja necessária, talvez essa. Eu sei que existem algumas desvantagens numa aula assim online como essa que a gente faz, mas existe a vantagem, talvez dupla, de você poder rever a aula tantas vezes quantas você tenha necessidade. E se tiver alguma dúvida e ela porventura não seja sanada nas outras vezes que você reassistiu ao conteúdo, você tem a possibilidade de entrar em contato com o professor para que ele ajude a você naquela sua dificuldade. E eu estou aqui para isso. Se tiver alguma dificuldade, não entender alguma coisa da explicação, por favor, deixe cá embaixo nos comentários essa sua dúvida. Se for uma dúvida simples, como eu venho dizendo, eu responderei ali mesmo nos comentários. Se não, se seja alguma coisa, eu posso gravar um vídeo extra. Como eu tinha pensado em fazer um vídeo extra lá pro Gerundivo, mas depois, quando eu comecei a preparar o material, eu vi que não era necessário um vídeo só sobre o conjuntivo, por isso eu o fiz na outra aula, que agora eu não me lembro qual foi, talvez tenha sido a aula 18, não sei, de qualquer forma, está ali a continuação, tá certo? E muitas vezes, meus caros, eu só percebo que uma coisa merece uma atenção especial a partir dos comentários de vocês. Porque faz tantos anos que eu estudo latim que me parece às vezes que algumas coisas são simples e não são efetivamente assim. Às vezes eu preciso desse retorno de vocês para que eu saiba exatamente o que é que eu preciso focar, a dúvida, uma informação que eu poderia talvez ter dado de uma forma mais ampliada numa aula anterior, eu posso retomá-la na aula seguinte ou, se for o caso, fazer um complemento à aula anterior, tá certo, meus caros? Muito obrigado. Se você chegou até aqui nessa aula, não se esqueça de dar o seu curtir nesse vídeo, inscreva-se, ative o sininho das notificações, aqui vai ficar o botão de inscrição e a playlist do curso de latim. Então,
Muito obrigado. O alete omnes.